Então, pessoal, bom dia, né, a todos. Vamos aqui comentar a nossa lista sobre volume, né, que essa parte de aplicação de integral ela é um pouco mais complicado, porque você tem que dar uma raciocinada, tem que interpretar, né? Nem sempre você vai aplicar direto na fórmula, né, que é aquela π integral de a até b da função ao quadrado dx, né? Às vezes você tem que fazer alguma mudança, às vezes é entre curvas, às vezes não está rotacionando em torno do eixo x, está rotacionando em torno de outra reta, aí você tem que dar uma adaptada. Então, cada questão tem um pouco sua particularidade, aí você precisa raciocinar um pouco nela, né? Então, o gráfico, pessoal, sempre os alunos me perguntam, professor, eu vou ser obrigado a fazer o gráfico aqui? Olha, você nunca é obrigado a fazer o gráfico, quando você já tem bem conhecimento do que está fazendo. Só que o gráfico, ele ajuda muito a você entender o que está acontecendo. E se vocês perceberem nos exercícios, eu só coloquei função básica. Então, eu vou trabalhar nesse tipo de conteúdo só com função básica, função do segundo grau, função ali do terceiro grau, que é só aquele Szinho, as funções trigonométricas elementares, seno, cosseno, né, tangente, as básicas. Só funções que vocês já sabem mais ou menos como é o gráfico. Né? Então, não vai precisar ficar pensando muito como será o gráfico aqui. Ó, isso aqui é uma parábola, então você faz lá o esboço da parábola. E aí você já tem uma noção melhor do comportamento, né, daquela situação, de como é aquela função, tá bom? Então, da primeira parte, eu escolhi essas questões aqui, ó, eu dei prioridade, né, àquelas de deduzir fórmulas, que eu acho que geralmente o pessoal ele acha mais complicado, tá certo? Então, só lembrando, né, pessoal, aqui um pouco o nosso conteúdo aqui de volume, quando você tem, né, fazer aqui um gráfico, quando você tem uma função y igual a f de x, né, y em função de x, e você limita uma região, né, por essa curva, pelo eixo x e por duas retas verticais, né, que é a reta x igual a e a reta x igual a b. Aí você limita aqui uma região. E você rotaciona essa região em torno do eixo x. E quando você rotaciona uma região em torno de um eixo, né, você obtém um sólido, né, que é chamado sólido de revolução, tá certo? Então aqui a gente vai obter, né, um sólido parecido com esse aqui, né? Um sólido sempre no formato cilíndrico, porque ele rotacionou, tá certo? E como a gente viu, né, a gente vai escolher um elemento x aqui, vai pegar um retângulo e vai rotacionar, e esse retângulo, né, vai formar um cilindro, né, isso que a gente viu, de raio f de x, né, que é a imagem desse x que a gente escolheu aqui, e de altura Δx, né. Aí aplica aquela soma de Riemann lá, que eu não tô entrando em detalhes nessa parte aqui, porque ela é bem complexa, e também não vem ao caso, né, ao custo de vocês, tá certo? Aí o volume desse sólido de revolução, né, a gente viu que é π integral de A até B, que é o limite aqui em x, né, da nossa região, de A até B, da função que eu estou rotacionando ao quadrado dx. Então, esse aqui, né, é a fórmula, digamos assim, geral, né, para a gente calcular o volume de uma região rotacionando em torno do eixo x. Né? Claro que dependendo da situação, né, aí vai mudando. Quando já tem outra curva aqui, a gente faz igual quando a gente faz com área, é uma função menos a outra, né, ao quadrado também. Então, aí seria f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado. E tem outros casos quando rotaciona em torno de outra reta, né, y igual a A, que eu até fiz um exemplo desse tipo na aula, né, que a gente, como se a gente levasse essa reta para o eixo x e tornasse o nosso caso igual ao caso anterior, né, modifica um pouco a função. Que já é o caso aqui da segunda questão, tá certo? A questão 2, né? Deixa eu ver aqui para tirar esse rascunho. A gente tem o seguinte, ó. Acha o volume do sólido gerado, né? Teve um erro de digitação aí. Gerado pela rotação em torno da região y igual a menos 1, tá vendo? Em torno dessa reta aí. Da região limitada pela curva e pelas retas x igual a 0 e x igual a 1. E também por essa reta y igual a menos 1, né? Não foi mencionado no problema, devia ter ficado para ficar mais claro, né? Está implícito, mas deveria ter sido mencionado. Então, como é que funciona essa questão aqui, né? Vamos fazer aqui um esboço do gráfico, ó. Como vocês estão vendo, a função que ele deu é uma função bem simples, né? Que é a parábola y igual a x ao quadrado mais 1, porque a parábola x ao quadrado é só aqui, né? Ó, bem na origem.
Aí quando eu coloco mais 1, quer dizer que ela sobe uma unidade, então ela vem para cá, para 1, ó. Então é essa parábola aqui, ó. Né? Que ele deu no problema. E essa região aí vai rotacionar em torno da reta y igual a menos 1. Pessoal, sempre uma reta y igual a uma constante, ela é uma reta horizontal, certo? X é vertical, y é horizontal. E no caso aí vai passar justamente pelo valor do y. Então, como é y igual a menos 1, você vem bem aqui no menos 1, ó, e passa a reta, ó. Então, essa aqui é a reta y igual a menos 1. Então, a região é limitada pelo eixo y, por essa reta, pela curva, e pelas retas x igual a 0, x igual a 0 é justamente o eixo y. E também x igual a 1, aí você vem no 1 aqui, ó, e passa a reta vertical, x igual a 1, percebem? Né? Essa aqui é a reta x igual a 1. Então, é essa região aqui, ó. E essa região, ela vai rotacionar em torno dessa reta aqui, ó. Nota que não é do eixo x, tá certo? Ela vai rotacionar em torno dessa reta aqui. Então, vai formar esse sólido aqui, mais ou menos, né, ó. Um sólido parecido com esse aqui, ó. Ok? Então, qual é o problema da gente fazer essa integral aqui direto? Por que daria errado esse problema se eu fizer a integral direto? Π, essa função ao quadrado, né, de 0 até 1 dx. Por que daria errado? Porque quando você faz a integral direto, ela está rotacionando em torno do eixo x, ó. Desse eixo x aqui, ó. Então, se você fizesse direto, você estaria considerando só essa região aqui, ó, que eu vou colocar de vermelho, ó. Porque seria em torno do eixo x, ó. Então seria esse sólidozinho menor, percebem? Mas eu quero rotacionar em torno dessa reta aqui, ó, y igual a menos 1. Então o que é que eu vou fazer para eu conseguir usar aquela fórmula anterior, que é rotação em torno do eixo x? Eu vou pegar essa reta aqui, y igual a menos 1, e vou levar ela até chegar aqui no eixo x, ó. Vou subir ela uma unidade. Só que se eu subir ela uma unidade, o que é que eu tenho que fazer com a função? Eu tenho que subir a mesma quantidade de unidades. Então eu vou colocar mais um aqui na função também, ó. Já que eu vou subir uma unidade aqui no y. Se eu tivesse descido, né, uma unidade ou duas, aí eu fazia tirar aqui, para o meu gráfico descer, tá certo? Porque o gráfico, pessoal, tem essa propriedade, qualquer função. Quando você soma, o gráfico ele não muda, ele só sobe, entendeu? Somei 3, então ele não vai mudar, vai continuar essa parábola, só que vai subir 3 unidades, percebem? Então como é que vai ficar mais ou menos o esboço aqui, ó, da nossa função? Ele passava justamente aqui no 1, né? Que era x ao quadrado mais 1. Agora ele vai ficar como? Ó? X ao quadrado mais 2. Então ele vai passar bem aqui, ó. 1, 2. Então a parábola vai vir para cá, para o 2, ó. Vai subir aqui, ó. E a região agora que eu vou rotacionar em torno do eixo x é essa daqui, ó. Então você nota que rotacionar essa região aqui, ó, dessa função x ao quadrado mais 1 em torno da reta y igual a menos 1 é a mesma coisa que rotacionar a função x ao quadrado mais 2 em torno do eixo x, percebem? É tanto que a região é a mesma, se você notar, ó, né? Embora a figura não seja muito fiel, mas dá para perceber que a região é a mesma. Então, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos o nosso problema e modificamos em um problema equivalente, tá certo? Rotacionar a curva y igual a x ao quadrado mais 1 em torno da reta y igual a menos 1 é equivalente a rotacionar a curva x ao quadrado mais 2 em torno do eixo x, certo? Dá na mesma. Então, nós adaptamos nosso problema para a gente conseguir inserir aquela nossa fórmula, beleza? Se fosse, por exemplo, a reta aqui, ó, y menos 2, a gente iria subir 2 unidades e aqui iria subir 2 unidades na função também. Então, ficaria mais 3. Estão compreendendo isso aqui? Esse raciocínio? Pronto, aí feito isso, eu posso fazer agora o meu volume direto. Então, o meu volume, ele vai ser π integral dos meus limites de integração, né? Isso, no caso, 0 até 1, que é onde o x está limitando, viu, no problema. Então, integral de 0 até 1, da minha função ao quadrado. Então, a minha função é x ao quadrado mais 2. Aí, tudo isso ao quadrado dx. Então, isso aqui vai ser igual, né? Π é constante, né, pessoal? Você vai sempre repetindo para colocar no final. Integral de 0 até 1. Desenvolvendo aqui esse quadrado da soma de dois termos, né? Vai ser o primeiro termo ao quadrado. Então, x ao quadrado, isso aqui vai dar x elevado à quarta. Aí, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 4x ao quadrado. E mais o segundo termo ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4. dx. Pronto, agora eu desenvolvi.
eu vou agora aplicar a regra. Uma função simples de integrar, tá vendo? Nesse tipo de problema, eu não vou colocar funções que são difíceis de integrar. Então, os polinômiozinhos, ó, só aplicar a regra da potência. Então, isso aqui vai ser igual, né? A integral do x4 é x5 sobre 5, né? Aumenta 1. Aí, mais do 4x ao quadrado, fica 4x3 sobre 3, não é isso? E do 4, como é constante, quando eu integro aqui, fica 4x, não é isso? Aparece o x. Isso variando de quanto? De 0 até 1, né? Agora eu vou trocar tudo no limite superior e depois tudo no limite inferior. Então aqui vai ficar 1 elevado a 5 sobre 5, né? Mais 4 vezes 1 elevado a 3 sobre 3 e mais 4 vezes 1. Aí menos, agora eu vou trocar tudo no limite inferior, que é o 0. Vai ser 0 elevado a quinta sobre 5, mais 4 vezes 0 a terceira sobre 3 e mais 4 vezes 0. Fecha aqui o parênteses, né? Isso aqui vai dar 0, né? Porque tudo é 0, então já pode ignorar. Vamos focar só nessa parte aqui. Então isso aqui vai dar igual a 1 elevado a quinta é o próprio 1, então continua 1. Ah, faltou o π, né, pessoal? Aqui, ó. Se vocês quiserem botar o π só no final, não tem problema, tá certo? Né? Que vai ter o π repetindo. Então vai ser π que multiplica, né? 1 elevado a quinta é 1, então 1 sobre 5. Aí 1 a terceira é 1, então 4 vezes 1, 4 sobre 3. E aqui mais, né? 4 vezes 1, 4. Então isso vai dar igual a π que multiplica. Tirando o mínimo aqui, pessoal, o mínimo de 5, 3 e 1, né? O MMC, vai ser o produto entre 5 e 3, né? Que eles são primos. Então vai dar 15. Então o MMC aqui é 15. 15 dividido por 5 é 3. Aí 3 vezes 1, 3. Mais 15 dividido por 3 é 5. Aí 5 vezes 4, 20. Mais 15 por 1 é 15. 15 vezes 4 é 60. Então, somando aqui, ó, 60 com 20, 80. Com 3, 83. Vezes π. Isso aqui vai dar 83 π sobre 5. Né? E esse aqui é o volume do nosso sólido de revolução. Alguma pergunta aqui, pessoal, nesse processo? É sobre 15, não, aí? Sobre 15, obrigado, isso. Hoje eu tô meu lerno. Alguma pergunta aqui nesse raciocínio que a gente fez, ó, porque a integral é fácil, né? Vocês concordam comigo, não é isso? Depois que a gente monta a integral, não é difícil, né? Agora, nesse processo aqui de transformar a nossa integral aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, vamos para a próxima, né, pessoal? Vamos para a próxima. Eu acho que é a questão de praticar mesmo, que a gente não tem prática, né, de fazer, a gente se perde. Tem que praticar. Com certeza. Assim, resolver muitas questões, né? E começar pelas questões simples, né? Que você consegue, né, fazer. Aí vai pegando o ritmo e tal. Refazer essas que a gente fez, né? Entender bem a fórmula também ajuda bem a compreender. Então, vou anotar aqui, porque vocês sempre querem a foto, né? Vamos para a próxima questão que eu escolhi aqui para vocês, que é a questão 6. Na questão 6 aqui, ele quer que você ache, né, a área da região limitada pelas curvas, que é y igual a seno, y igual a cosseno, variando nesse intervalo aí, então ele já deu 0 a π sobre 4, né, e em torno do eixo x. Então, vamos fazer aqui um esboço do gráfico, na questão 6 também. Então, aqui os eixos, né, eixo x, eixo y, como vocês sabem, a função seno, ela parte do zero, né, ó, atinge o máximo aqui no π sobre 2, aí no π chega no zero de novo, aí no 3π sobre 2 chega no mínimo, né, que é menos 1, e no 2π chega no zero de novo e fecha o ciclo. Já a função cosseno, essa aqui é a seno. Beleza? Vou colocar de vermelho a cosseno para diferenciar. Já a função cosseno, ela começa no 1, ó. Aí no π ela chega no zero, no π sobre 2. Aí no π chega no mínimo, que é menos 1. No 3π sobre 2 chega no zero e no 2π volta para o 1 e fecha o ciclo dela. Então, essa aqui é o gráfico da cosseno. Beleza? Então, essa aqui é a cosseno de x. Aí ele quer, né, que você encontre a área, né, limitada pela rotação dessas duas curvas em torno do eixo x, né, quando x variando de 0
até π sobre 4. Né? Ele não precisava ter colocado isso, né? Porque a gente fazia seno de x igual a cosseno de x, né? E ia concluir que o x, né, o primeiro ponto de interseção entre eles aqui, que é esse ponto aqui, ó, primeiro ponto, é π sobre 4, né? Que é 45 graus, onde o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também é raiz de 2 sobre 2, né? Onde eles se encontram. Então, é justamente aqui nesse ponto de encontro, ó, π sobre 4. Então, é essa região que a gente vai rotacionar em torno do eixo X, né? Então, vai formar um sólido mais ou menos nesse estilo aqui, né? Ó, um sólido de revolução bem estranho, né? Ó, nesse estilo aqui, certo? Tipo como se fosse assim, uma bacia, tá certo? Então, nesse caso é bem simples, né? Porque vai ser a integral de 0 a π sobre 4, né? Da função que está por cima ao quadrado, menos a função que está por baixo ao quadrado, né, pessoal? Como eu falei antes, quando a gente tem sólido entre curvas, né, você tem que tirar como se fosse esse sólido aqui de baixo, é como se esse sólido aqui de dentro, é como se o menos é para tirar essa parte, senão daria, né, o sólido completo, tá certo? Então, o volume aqui, que vai ser π, né, integral de 0 até π sobre 4, tá certo? Da função que está por cima, ó, é o cosseno ao quadrado, né? Não esqueça de fazer ao quadrado, sempre a função, volume, menos a função que está por baixo, que é o seno ao quadrado de x dx. Aí você se depara com essa função, que infelizmente não dá para fazer direto, né? Essa é a dor de cabeça dessa integral, é resolver a trigonométrica. Aí, pessoal, tem uma identidadezinha trigonométrica, que é cosseno de 2x, ele é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Já guardem mais uma identidade trigonométrica para vocês aí, que é justamente o que está aqui, tá vendo? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Isso vale cosseno de 2x. Isso aqui deriva daquela soma de arcos, né? Que é cosseno de A mais B, é cosse A, cosse B, menos seno A, seno B. Lá do ensino médio que a gente vê. É só fazer A e B como sendo x. Aí fica x mais x, que é 2x. Aí dá cosse x, que é cosseno ao quadrado, né? Menos seno ao quadrado, tá certo? Do jeito que tá aqui, ó, não dá para resolver, tá certo? Não vamos fazer cosseno a terceira sobre 3, não, tá certo? Porque para fazer aquela regra da potência tem que ser só x, não é isso? Trigonométrica, não. Então a gente faz essa substituição, tá bom? Que vai ser igual a π integral de 0 até π sobre 4. Aí no lugar do cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, eu coloco o cosseno de 2x dx. Não é isso? Aí agora, ó, também não vamos fazer direto, né? A gente sabe que a integral do cosseno é o seno. Só que aqui tem 2x, ó. Então eu tenho que eliminar esse 2x. Aí eu venho e chamo de u. Então u vai ser igual a 2x. Então quando eu derivo aqui, ó, a derivada do u, du. A derivada do 2x é 2 dx. Aí eu vou isolar aqui, né? Vou passar o du sobre 2, né? Então du sobre 2 é igual a dx, beleza? Aí eu volto aqui para minha integral, né? Aqui vai ser π integral de 0 a π sobre 4, vezes o cosseno de 2x, né? Que no caso aqui já vou colocar o u, ó, vezes o dx, que é quanto? Du sobre 2. Aí essa constante que eu vou tirar, né? Ele está embaixo, então vai vir para baixo do π aqui, ó, que é constante também. Então isso vai ficar igual a π sobre 2, integral, né? De 0 até π sobre 4 do cosseno de u du. Então isso aqui vai dar igual a π sobre 2. Aí a integral do cosseno, né, tem na nossa tabelinha, é o seno. Então, seno de u, variando de 0 até π sobre 4. Eu vou voltar agora para o x, né, para depois substituir. Então isso aqui vai ser igual, vamos subir aqui um pouco. Então isso aqui vai ser igual a π sobre 2, né, vezes o seno de u. Esse quem é u? Ó? 2x. Variando de 0 até π sobre 4. Então agora eu vou substituir no limite superior e depois no limite inferior. A constante π sobre 2 eu vou deixar aqui em evidência. Ó. Certo? Π sobre 2. Aí seno de 2x, só que x é π sobre 4. Então fica 2 vezes π sobre 4. Aí menos seno de 2 vezes, agora o limite inferior, ó, 0. Fecha o parênteses. Então isso aqui vai dar igual, né? Repete o π sobre 2 e multiplica seno de
Aqui eu posso simplificar, né? O 2 com o 4, fica 2 embaixo. Então, seno de π sobre 2, menos seno de, 2 vezes 0 aqui vai dar 0. Né? Fecho parênteses. Então, isso aqui vai dar igual, vou substituir agora. π sobre 2, que multiplica seno de π sobre 2, né? Eu acabei de comentar, né? No π sobre 2, o seno atinge o máximo, é 1. E o seno de 0, que é onde o ângulo começa aqui, vale 0. Tem na nossa tabelinha lá, naquele material complementar também. Né? Então, 1 menos 0. Aí 1 menos 0 é 1, 1 vezes π sobre 2 dá π sobre 2. E esse é o nosso volume, tá certo? Só fiz aqui bem com calma, mas na hora de vocês resolverem aí, quiserem fazer mais rápido, não tem problema não, tá bom? Não é pra não ficar muito enrolado. Ajeita mais a folha, Renato. Vai, para dar para tirar um print aqui. Beleza, vou botar, ver se eu consigo colocar ela toda no print só. Que deu, né? Aqui, né? Mas eu vou colocar a foto no grupo lá, viu? Fica melhor a foto, qualidade, eu acho. Ok? Próximo. Deu certo aí o print? Deu, pode continuar. Pronto. Então, a próxima questão aqui é para deduzir as fórmulas, né? Que geralmente a galera ela acha, né, mais ruim. Mas essa aqui é de boa, porque ele já deu a função, tá certo? Então, quando ele já dá a função, aí já fica mais simples. Então, essa aqui é a questão 6. Não, essa aqui é a 7, né? Que é deduz a fórmula do volume de uma esfera rotacionando a região limitada pela circunferência. Aí ele deu aí a equação da circunferência, né? Centrada na origem de raio R, em torno do eixo X. Então, é claro que para você obter uma esfera, basta rotacionar uma circunferência, né, em torno do seu eixo central. Aí você obtém a esfera. Então, a gente sabe lá do ensino médio que o volume da esfera é 4π R ao cubo sobre 3. Né? A gente vai tentar, usando integral, encontrar essa fórmula aqui, tá certo? 4π R ao cubo sobre 3, tá bom? Então, essa circunferência que ele deu aí, pessoal, essa equação aí, x ao quadrado mais y ao quadrado mais r ao quadrado, é uma forma, né, de escrever aquela forma geral da circunferência, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, né, que aqui seria uma circunferência de centro A e B, é isso, e de raio R, tá certo? Só que ele deu aqui, como não tem o A e nem o B, quer dizer que o centro, ele deu essa, né, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, essa daí quer dizer que o centro é a origem do sistema, ponto 0, 0, tá bom? Como eu vou fazer a integral, né, em x, eu tenho que encontrar o y em função de x, então eu tenho que isolar o y aqui. Quer dizer que o y ao quadrado vai ser r ao quadrado menos x ao quadrado, não é isso? Passei o x ao quadrado para o lado. Agora, para achar o y, eu vou tirar a raiz, quer dizer que y é raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Aí, como eu tirar a raiz, coloco mais ou menos. Então, deixa eu tentar fazer aqui mais ou menos como é a circunferência, né? Pronto. Centrada na origem aqui, eixo x, eixo y. Então, nota que aqui deu duas funções, né? Mais a raiz e menos a raiz. É justamente, a parte de cima seria raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, e o semicírculo aqui de baixo, que seria menos a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, tá certo? Porque juntos, né, a circunferência como um todo, ela não é uma função, né? Tem que ser separado. O semicírculo de cima, que é a raiz positiva, e o semicírculo de baixo, que é a raiz negativa, tá certo? Como o raio dessa circunferência é R, quer dizer que esse ponto aqui é R, e esse ponto aqui é menos R, tá bom? Nota que para a gente encontrar a esfera, eu não preciso rotacionar a circunferência toda. Basta rotacionar a metade aqui, Basta rotacionar essa região aqui, Concordam comigo? Em torno do eixo X, aí eu vou obter uma esfera, né? Imagina aí um semicírculo rotacionando em torno do eixo X. Aí a gente obtém a esfera. Então, eu vou fazer a integral de quanto? De menos R até R, que é onde o X aqui está variando,
dessa função com relação ao eixo x. Então é só aplicar direto, né? Volume vai ser igual a π, integral de a até b, no caso aqui, menos r até r, da minha função, raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, não é isso? Da minha fórmula lá, dx. Então, vou cancelar aqui, ó, a raiz com o quadrado, já que é raiz quadrada, vai ficar igual ao quê? Π integral de menos r até r, da minha função, ó, r ao quadrado menos x ao quadrado, r ao quadrado menos x ao quadrado, fecho parênteses, dx. Então, nota, pessoal, que a integral é em x, que significa que esse r aqui ao quadrado, ele é tratado como constante, tá certo? Quando forem fazer essa integral, não vão colocar R3 sobre 3, não. Porque a integral é em x, então qualquer outra letra aqui dentro, ela é tratada como constante, tá certo? Então aqui é como se fosse um número, 3, 4. Então você usa essa regra da constante quando está integrando, tá bom? Então isso aqui vai ser igual a π que multiplica. Quem é a integral de r ao quadrado? Ó, como r ao quadrado é uma constante, vai ficar o quê? R ao quadrado x, não é isso? Sempre que é uma constante, quando a gente integra, não vem acompanhada do x. Pronto, a mesma coisa com r ao quadrado. Aí menos, que é a integral do x ao quadrado, agora sim, ó, fica x elevado a 3 sobre 3. Tudo isso variando de quanto? De menos r até r, ok? Agora eu vou substituir nos limites, né? Como esse π ele é constante, eu vou deixar o π aqui em evidência, ok? Vou deixar o π em evidência. Aí vamos substituir primeiro no limite superior, que é r, ó, vai ficar r ao quadrado, vezes o x, que é r, menos x à terceira, fica r à terceira, ó, sobre 3. Fecho parênteses, menos, agora eu troco no limite inferior, que é menos r. Então vai ser r ao quadrado, vezes menos r, aí menos aqui, ó, né, que já está, r à terceira, ou seja, menos r à terceira, sobre 3. Fecho aqui e fecho com colchete. Então isso aqui vai dar igual a π que multiplica. Vamos desenvolver essas coisas aqui dentro, né, ó. R ao quadrado vezes R, dá R à terceira. Aí vou repetir aqui, menos R3 sobre 3. Fecha o parênteses, menos. Agora vamos multiplicar aqui, ó, mais com menos dá menos. R ao quadrado vezes R fica R à terceira. Agora aqui, ó, como o expoente é ímpar, quer dizer que essa potência vai manter o sinal, ou seja, vai continuar menos. Aí com esse menos que está aqui fora, fica mais, ó. Então, R à terceira é R à terceira. Sobre 3. Fecha aqui, fecha o colchete. Igual. Π que multiplica. Agora vamos somar essas frações aqui, né? Ó. R à terceira com menos 3R à terceira, eu posso fazer aquele esqueminha, ó, pegar o R3 e multiplicar. Então, 3 vezes R3 dá 3R3. Aí menos 1R3 que tem aqui, fica 2R3. Sobre o mesmo 3 que está aqui, ó. Aí menos, abro parênteses, né? Agora, ó, 3 vezes menos R3 dá menos 3R3. Aí com esse mais um R3 que tem aqui, ó, fica menos 2R3 sobre 3. Então isso aqui vai dar igual a π que multiplica. Vou repetir aqui o 2R3 sobre 3. Aqui menos com menos mais, ó, 2R3 sobre 3. Então isso aqui vai dar igual para finalizar, né? Como aqui é 3 e 3, eu posso repetir o 3, né? Ó, posso repetir o 3 aqui e juntar, ó. 2R3 com 2R3 dá 4R3, né? Isso vezes π fica 4πr3 sobre 3. E finalizou, que é o que a gente queria, né? Ó, 4πr3 sobre 3. Beleza? Então, essa aqui também não é uma questão difícil, é, como a Alzira disse, é questão de prática mesmo. Né? Familiarizar com esse tipo de questão também. Então, acho que é a melhor posição para o print, né? Isso aqui é a página 3. Ok, moçada, podemos ir para a próxima? Bom, vamos para a próxima, que é a do cone, né?
Bom, pessoal, nessa questão aqui do cone, né, ele quer que você deduza a forma do cone circular reto de H unidades de altura e R unidades da base. Então, vou fazer só um cone aqui bem rapidinho, né? Aqui tem H de altura e raio da base R. Então, a gente sabe que o volume de um cone é a área da base, ou seja, πr ao quadrado, vezes a altura, que é H, sobre 3. Tá bom? Então, ele quer que você deduza essa fórmula aqui. Só que a gente já sabe que um cone ele pode ser obtido pela revolução de um triângulo retângulo, não é isso? De um triângulo retângulo em que um cateto é R e outro cateto ele é H. Né? Você rotaciona em torno da altura dele para o outro cateto ser o raio. Então a nossa meta aqui, ele não deu a função, percebe que ele não deu a função? Então a nossa meta aqui é encontrar uma função que quando eu rotacionar em torno do eixo X, eu vou obter um cone. Tá certo? Então, vou desenhar aqui o eixo que chama cartesiano, né? Eixo X, eixo Y. E eu vou tentar encontrar uma função aqui que obtenha com o eixo X um triângulo retângulo. Porque quando eu rotacionar o triângulo retângulo, eu sei que eu vou obter um cone, percebe? E é claro, né, pessoal, que essa figura aqui é uma reta, né? Eu pego uma reta aqui, ó. Limito um ponto aqui. Né? E essa região aqui, ó, que eu rotacionar em torno do eixo X, isso vai me dar um cone, tá vendo? Ó? Isso vai me dar um cone. Isso aqui eu quero que seja a altura do cone, ó. Esse cone tá deitado, vocês estão percebendo, né? Isso aqui eu quero que seja a altura do cone. Então aqui eu vou chamar, então esse ponto aqui vai ter que ser H, que é para essa distância aqui, ó, ser justamente o H, tá bom? E isso aqui eu quero que seja o raio, que segundo ele me deu no problema tem que ser R. Então quer dizer que esse ponto aqui, ó, tem que ser R. Então nessa minha função aqui, ó, esse ponto aqui, quando x for H, o y vai ser justamente o R, tá bom? Como essa minha função aqui ela é uma reta, quer dizer que o formato dessa função é y igual a ax mais b, que é a equação da reta, que a gente sabe, né? A função afim, tá bom? Então para poder descobrir essa função, eu tenho que descobrir o a e o b em torno, né, do nosso H e do nosso R, que são as nossas constantes aqui, tá bom? O B, pessoal, sempre é o ponto em que a função toca o eixo Y. Por isso que eu coloquei a função assim, ó, porque ela vai tocar o eixo Y no zero, tá vendo? Então isso significa que de cara, que o B é igual a zero. Eu poderia ter colocado a função assim também, ó. Né? Poderia ter colocado ela assim, a função, ó. Uma reta assim, que daria um cone também, tá vendo, ó? Um triângulo retângulo. Só que aí ia tocar o eixo Y bem aqui em cima, ó. Aí o B já seria outro valor sem ser zero. Eu prefiro que seja zero, que a função fica mais simples. Então, se o B é zero, essa minha função já passa a ser Y igual a AX. Então, para se descobrir só o X, só o A agora, ó. Como é que eu vou descobrir o A? Usando esse ponto aqui, ó, da função, que é o ponto X vale H, né? E o Y vale quanto? O Y vale R. Quer dizer que quando eu vier nessa função e trocar o X por H, o Y vai ser igual a R. Não é isso? Então vai ficar R, que é o Y, igual a A vezes o X, que é quanto? H. Ó. Então vou passar o H dividindo, né? Quer dizer que o A vai ser quanto? R sobre H. Então A vai ser R dividido por H. Então esse aqui é o nosso A, tá certo? Bom, feito isso, né, pessoal? Eu venho para a minha função agora, ó. Y igual a vezes X, então fica R sobre H, que é o A, vezes X. Pronto, essa é a minha função. E para calcular o volume desse solo de revolução, que é o triângulo que vai rotacionar aqui em torno do eixo X, para a gente obter o cone, basta fazer a nossa integral. Então, o volume vai ser π, integral de A até B, no caso aqui a região é de 0 até H, tá vendo? Ó, que é justamente a altura do cone. Então, de 0 até H, da minha função, que é R sobre H vezes X, né? Então, R sobre H vezes X, ao quadrado dx, né? Não esquecer de colocar o quadrado. Então, esse volume vai dar igual a π integral de 0 até H, não é isso? E desenvolver esse quadrado aqui, ó. Tá, como está um parênteses, está tudo ao quadrado. Então, vai ficar R ao quadrado. Aí o x elevado a 2 fica x ao quadrado. Sobre, né? Posso colocar tudo sobre aqui, porque é constante, não tem problema.
O h elevado a 2 dá h ao quadrado dx. Tudo que é constante, pessoal, você pode tirar aqui da integral, né? No caso, o nosso raio e nossa altura são constantes, né? A integral é em x, ó. Então, vou tirar essas constantes aqui, ó. Tá multiplicando, né? Então, o r ao quadrado sai junto do π. Então, fica π r ao quadrado sobre o h ao quadrado que sai aqui, ó. Aí, integral de 0 até h de x ao quadrado dx, foi o que sobrou aqui dentro. Então, isso aqui vai dar igual a... Então, repete aqui, πr ao quadrado sobre h ao quadrado, que é a constante, vezes... Aí, quem é a integral do x ao quadrado? É x elevado à terceira sobre 3. Não é isso? Variando de 0 até a h. Pronto, agora eu vou substituir, né, nos nossos limites. Essa constante aqui, esse número aqui que é constante, que está multiplicando, eu vou deixar ele em evidência, tá bom? Então, isso aqui vai ser igual a πr ao quadrado sobre h ao quadrado, que multiplica. Eu vou trocar aqui, ó, no limite superior, x3 fica h3 sobre 3, aí menos, aqui no limite inferior que é 0, vai ficar 0 a terceira sobre 3. Aqui é 0, né? Posso cancelar. Então, sobrou só o quê? Ó, π r ao quadrado sobre h ao quadrado vezes h3 sobre 3. Aí aqui no caso, esse h terceiro eu posso simplificar com h ao quadrado, né? Fica só h, é isso porque aqui é 3h e aqui são 2, né? Eu cancelo 2, fica 1. Foi o que sobrou aqui, né? O volume é igual, para finalizar, ó, πr ao quadrado h. Aí tudo isso sobre o 3 que está aqui, ó. E eis aqui o nosso volume do cone. Ok, moçada? Alguma dúvida aqui, pessoal, na construção da função e tal? Se vocês quiserem, se alguém tiver feito de um jeito diferente, né? Porque como eu mencionei, poderia muito bem vocês ter pego uma reta assim, ó. Né? Aí daria esse triângulo aqui, ó. E você rotacionaria em torno do eixo X, formando um cone também. Aí aqui seria R, aqui seria H, só que a função aqui daria diferente, entendeu? Mas quando você fizer essa integral, daria na mesma coisa, tá certo? Né? Então, são vários modos, tá bom? Então, alguém tem alguma dúvida, assim, alguma pergunta na construção da função, pode perguntar, galera. Eu sei que esse conteúdo ele é um pouco mais chato. Depois, a gente vai entrar na parte só de integral, até o final do ano. Aí é chato, mas é melhor, entendeu? Não tem que pensar tanto, é só aprender os métodos e já era. No caso aí, Renato, só vai estar certo se a gente no final achar esse volume das figuras que ele quer, né? Como aí do cone, da esfera. Isso. Né? Você meio que já tem um gabarito, né? Porque é a fórmula, né? Uhum. Se você chegou aqui e não deu alguma coisa diferente, é porque faltou alguma coisa, né? Por exemplo, se ele pedisse do cilindro, né? O cilindro é só πr ao quadrado h, entendeu? Aí você teria que bolar uma situação, né? Para montar um retângulo e rotacionar o retângulo, né? Porque quando você gira um retângulo, forma um cilindro, né? Você. Tipo, inclusive uma ideia, né? De exercício, né? Vocês treinarem também, né? Fazer aqui a reta, né? Y igual a R, aí limitar aqui no H, aí formaria aqui o retângulo, entendeu? Aí rotacionou em torno do eixo X esse retângulo, formando aqui um cilindro, né? De raio da base R, que você limitou aqui no R, e altura H, que você limitou aqui no H, né? Função bem simples, né? Porque é a função constante, né? Ó, função horizontal, constante, Y igual a R, né? É bem simples fazer isso aqui. Pessoal, se vocês não tiverem mais dúvida, as questões que eu tinha era essa, como eu falei, né? As outras eu vou comentar com a outra turma, aí eu vou estar postando lá mais tarde para vocês, tá bom? Se tiver mais alguma questão da lista que vocês têm dúvida, então com certeza vai estar comentada lá com a outra turma, tá bom? Aí eu posto lá. E mesmo assim, tiver dúvida, mesmo vendo o vídeo, aí vocês me procuram, pessoal, podem me procurar, qualquer coisa, tá certo? Ou no grupo, né, para mandar lá, ou no privado também, se não gostar de mandar no grupo, pode mandar no privado, não tem problema não. Se eu não puder responder na hora, vocês sabem que assim que der eu estou respondendo.
Alguém quer comentar alguma coisa? Ou podemos encerrar? Então, pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, né? Tenham um bom resto de dia e até a próxima. Valeu, Renato. Valeu.